todo mundo já sabe que a criatividade, ela não vem a partir do nada. Ela é uma junção de memórias que você tem com a sua necessidade de criar algo. Sem esse banco de dados, digamos assim, e sem essa necessidade de criar, a criatividade não funciona direito. Eu não sei se você já teve essa dificuldade de criar algo, de desenvolver algo, uma arte, uma edição de vídeo, até um roteiro, qualquer tipo de criação, quer seja até mesmo uma pintura. É muito mais difícil você criar algo se você não for alguém contemplativo. Eu tenho até alguns amigos que são pintores, né, que fazem pintura à mão e tudo mais, e eles têm essa parada de, tipo assim, sempre que eles vão fazer alguma coisa, é baseado em algo que eles já viram, ou algo que eles já presenciaram, ou algo que eles já sentiram em alguma coisa, né? O problema de hoje em dia é que a gente é muito, mas muito cheio de muita dopamina, de muito estímulo, e a gente acaba se distanciando um pouco da contemplação. Sendo que a contemplação é uma parte essencial para criar. A contemplação é uma parte essencial que um artista deve ter. Um artista não é um artista sem contemplar. A característica de alguém criativo precisa ter em sua ênfase a contemplação. E quando eu falo de contemplação, não estou falando de alguém noiado, estou falando de alguém que consegue fazer um exercício de pensar. E eu estou dizendo isso porque as coisas que são mais criativas, que são únicas, que são autênticas, essas coisas foram feitas não de qualquer forma, mas teve um pensar, teve um contemplar ali, entendeu? As coisas mais lindas feitas por uma ação humana, quer seja alguma pintura, alguma arte, qualquer coisa, foi feita com pensamento contemplativo. E a criatividade, ela nasce muito mais na parte de contemplar do que do próprio estímulo. Porque ter estímulo, você vai tendo e tal, mas você acaba se cansando. Você já teve essa experiência de ficar vendo os reels e tal, rodando, e no final do dia você tá cansado? Já a criatividade, ela não funciona desse jeito. Se você ficar muito tempo no reels, rolando o feed e tudo mais, e no final do dia você está cansado, você não vai ter energia para criar. Então a criatividade, ela não funciona muito bem quando existe muito estímulo. A criatividade funciona muito bem quando existe contemplação. Antigamente, as pessoas elas tinham menos informação, o que davam a elas, né, uma capacidade e um tempo maior de pensar sobre as coisas. Então você vê, né, que antigamente a gente tinha grandes homens, né, quer seja filósofos, cientistas, artistas e tudo mais. Por quê? Porque eles tinham um grande, né, tempo de pensar sobre as coisas, de contemplar as coisas, de olhar para a natureza, de olhar ao seu redor e trazer um significado sobre aquilo. Tudo que nós temos de arte veio de alguém que parou e contemplou. Já o nosso século não tem tanto isso. Tem e não tem. Você vê uma dificuldade a mais sobre essa criação, sobre essa criatividade, você não vê mais isso. Existe uma dificuldade a mais nesse sentido de criar. Porque o nosso cérebro ele tá cheio de dopamina. É muito corte rápido, é muito consumo, é muita comparação. E o resultado disso é que acaba que o nosso cérebro não consegue mais fazer esse exercício de cozinhar ideias, né? Cozinhar ideias. E o nosso cérebro, ele precisa muito de um banco de ideias bem organizados. Ou melhor, a nossa criatividade precisa de um banco de ideias muito bem organizado. Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. E aí, gente, para quem não me conhece, eu me chamo Gustavo Arruda e aqui nesse canal eu trago muito sobre criação de conteúdo de forma simples, bem didática, tudo que sai da minha cabeça. Eu quero mostrar que criar conteúdo, editar vídeo, fazer ótimos roteiros, não precisa ser algo impossível, não precisa ser algo que é inalcançável. Mas enfim, eu não sei vocês, mas muitas vezes eu tenho a sensação de que a minha criatividade ela funciona muito mais no tédio do que no consumo de algo. Eu sei que muitas vezes, para quem trabalha com essa produção de conteúdo, ficar ali no Reels, né, rolando o feed ou ficar estudando a sua concorrência e tudo mais, traz algum resultado, e eu não estou ignorando esse fato, mas trazer isso como uma desculpa de não ficar no tédio é perigoso. É legal você ir consumir os conteúdos de outras pessoas, tentar, né, entender o que eles estão fazendo, o que está dando certo e tudo mais.
é muito legal e muito aconselhável da minha parte. Porém, a gente não pode cair no risco de que isso se torne algo excessivo demais. Ou seja, eu não estou dizendo que o consumo de algo seja ruim, mas a ação de somente consumir não é nada benéfico, não é nada legal. E assim, até um conselho, né? Se você for fazer algum conteúdo e tudo mais, não fique apenas na sua concorrência. Não crie conteúdos baseados somente na sua concorrência. Porque a sua concorrência pode estar fazendo algo que está dando certo, pode até estar dando certo, mas fazer algo que venha ter uma partida da sua própria criatividade é muito importante, porque vai ser algo único, você vai ser único em meio a uma plataforma cheia de gente. E veja bem, ter criatividade precisa vir juntos de ter paciência. Porque assim, quem aí já ouviu, né, a frase de que você, para cozinhar, precisa ter paciência? Porque o ato de cozinhar é uma arte. O ato de preparar um prato é uma arte, né? O ato de fazer qualquer coisa que seja bela ou que tenha um sentido em algo que você criou é uma arte. Assim, eu não concordo com a ideia de que tudo é arte, né? Tipo, comer uma banana, joguei no chão, né? Pronto, aquilo ali é arte. Não concordo muito com isso, não. Mas essa ideia de cozinhar, criar algo, é arte porque a comida, ela fez parte da história. A comida, ela fez parte da história da humanidade. Por isso é arte. E não só por isso, mas enfim. Existe uma frase, inclusive, de um chefe francês que ele diz: a boa cozinha é a parte da verdadeira felicidade. E ela fala sobre memória, família, tempo, cuidado, arte e humanidade. Já outra frase de um outro, ele diz: a cozinha é uma forma de arte. E por que eu tô falando de comida, né? Do nada, tá falando de arte, tô falando de comida. Porque a comida é uma arte. Especificamente essa comida que eu vou falar. Porque ela tem história, ela tem enredo, ela tem drama, ela tem propósito. Ela não foi feita de forma impaciente, ela foi feita de forma paciente. E é aí que saem as melhores artes que a gente pode pensar no mundo. As artes mais belas, muitas vezes, foram feitas a partir de uma paciência. Como, por exemplo, o ramen. O ramen, assim pronuncia, eu acho. Esse ramen ficou muito famoso depois da Segunda Guerra Mundial. O país estava passando por maus bocados. Pouco dinheiro, fome. E aconteceu que barracas simples começaram a vender tigelas. Só que o especial, né, desse prato é que ele não é feito de qualquer forma. Mesmo sendo um prato que é comum, simples, né, macarrão. Olhando assim de cara, né, de longe, você vê, um macarrão num prato cheio de água. Muitas vezes a gente pode ver esse prato e falar, tem nada aí de especial e tudo mais, mas não, tem muita coisa especial e foi feito de forma bem demorada, na verdade. E o ramen, ele tem muito a ver sobre paciência, porque ele foi feito e foi criado num contexto onde sobreviver exigia resistência diária. Porque o ramen, ele não nasce de uma forma rápida. Ele demora 8 horas para fazer. Entre 8 a 12 horas, e olha lá. E às vezes até 24 horas, né? O ramen tradicional, né? O fiel. O cozinheiro, ele passa horas, tipo assim, reduzindo o caldo, ajustando a temperatura, esperando o sabor desenvolver, preparando o macarrão, equilibrando ingredientes. É literalmente uma comida construída na espera. Cara, quando eu olho essas coisas, eu penso de verdade, a arte é produto da paciência. Agora, falando de arte num contexto de pintura, quem aí conhece o Michelangelo, que fez A Dor da Obra Longa? Ele passou anos pintando o teto de uma capela, a Capela Sistina. E em cartas pessoais ele reclamava de lentidão, de uma dor, de um desgaste físico, de uma exaustão mental. E existe até uma frase, né, que é atribuída a ele, que ele diz: se as pessoas soubessem o quanto trabalhei para alcançar minha maestria, não pareceria tão maravilhoso. Isso é absurdo, né, porque já desmonta a ideia de algo bonito ser algo instantâneo. De acordo com Michelangelo, a arte, a criatividade, ou enfim, ela é feita a partir de uma espera longa. E não só de uma espera longa, pode conter também dor, pode também conter sofrimento. Mas a partir desse sofrimento, a partir dessa dor, vem o resultado. Eu gosto de pensar que ele nos ensina mais do que criatividade. Ele nos ensina de fato o que é viver a vida comum, né?
Isso é muito legal. E esse é o problema da geração atual. Ninguém mais suporta o tédio. A gente pega o celular no elevador, no banheiro, na fila, antes de dormir, ao acordar, sei lá, num banheiro. Uma dica para vocês que querem desacelerar, que querem ficar com o coração mais tranquilo, comprem um Kindle, né? Comprem um Kindle. Porque um Kindle, ele é diferente do celular pelo simples motivo de não ter notificações, pelo simples motivo de não ter nada nos dando dopamina, não tem vídeos com várias cores, né, ferrando o nosso cérebro. E também você consegue ficar em silêncio, lendo, tranquilo, sabe, em qualquer lugar. Uma coisa que eu quero muito fazer, eu quero ter essa dinâmica de marcar um dia, sair de casa, ir para um lugar e ler, sabe? Um lugar tranquilo e ler, ter esse momento de ter essa dopamina mais... É uma dopamina mais saudável, sabe? Enfim, compre um Kindle, que é muito bom. Vai te desenvolver de várias maneiras. E é barato, né? Tipo assim, usado você pega por 300, 400 reais, né? Você consegue. Um novo já é mais carinho, 700 reais, mais ou menos, né? 600 e dependendo da promoção você consegue pegar até mais barato, né? Mas assim, cara, 350 isso aqui foi muito bom, vale muito a pena. E eu esperaria muito que a Amazon me patrocinasse, mas não tá. Mas enfim, né? É muito bom, por experiência própria. Eu acho que todo mundo que também tem Kindle, que ama ficar em silêncio, ama ter esse momento de tranquilizar o coração e tudo mais, vão também orientar um Kindle, de verdade, porque, cara, é surreal, né? Vale um investimento, né? Eu costumo pensar que a internet, ela criou uma geração que se baseia muito na referência e não na criatividade. E não são as mesmas coisas. Referência não é criatividade. Copia opinião, copia personalidade. Ninguém mais tem uma personalidade, né, na internet. Todo mundo é igual a todo mundo. Você olha aí no feed, tem alguém em algum momento vai aparecer no seu vídeo falando 5 dicas de alguma coisa. Em algum momento. Mas a criatividade verdadeira não é você copiar uma forma ou uma fórmula. É criar sua própria identidade. Cara, é muito gostoso você fazer conteúdos que você olha e você fala, cara, é a minha identidade. Porque ninguém é igual a todo mundo. Como dizia minha avó, né? Você não é todo mundo. E é isso, você não é todo mundo. Você pode criar algo com personalidade, com a sua própria personalidade, com a sua própria marca, com a sua própria cara, né? Tá, mas de onde vem a criatividade, né? Vocês podem estar me perguntando, né? Ou voz da minha cabeça também, pode ser. Cara, a criatividade, ela vem da vida vivida. Quando eu falo sobre contemplar, é você ver ao seu redor. Você tem que sair de casa, você tem que observar ao seu redor, contemplar, né, tudo à sua volta, sentir a vida na sua essência máxima. Inclusive, eu até tenho uma história para contar que aconteceu esses dias, que tava eu e minha esposa, né, e tal, aqui no quarto, e a gente ouviu dois BenTV, né, BenTV, cantando, né, um pro outro. Aí um falava BenTV, o outro falava BenTivô. Aí ficou nessa briga aí, nessa rixa entre os dois, né? BenTV, BenTivô, BenTV, BenTivô. E isso que eu acabei de contar pra vocês é observar a sua volta. Eu observei a minha volta, vi que tinha dois BenTV brigando, né? Quem cantava diferente, mais que o outro. E fiz conteúdo. Agora, eu tô fazendo, né? Agora, nesse exato momento, conteúdo. E assim, uma coisa é fato. Criatividade não vem a partir do nada. Grandes artistas criavam porque eles tinham algo muito grande para deixar para eles mesmos. E explodiam em algo artístico. Van Gogh, por exemplo, não pintava somente paisagens. Ele pintava sensações. Essa, por exemplo, que é uma pintura muito famosa dele, você percebe que existe uma sensação, né, nessa arte, porque ele não queria trazer somente o cenário, ele queria trazer uma sensação. Ele queria trazer como ela era realmente sentida. Ele escreveu: eu sonho minha pintura e então pinto o meu sonho. Ou seja, a criatividade começa na percepção interior. Duas pessoas podem até olhar a mesma noite, mas somente uma vê poesia nela. Somente uma. E criar é algo muito do ser humano. Nenhum animal faz isso como a gente. Nenhum animal cria como a gente. Um castor, sei lá, pode construir algo, uma abelha pode organizar, mas o ser humano cria significado. Nós pegamos som e fazemos música, tintas e fazemos lindas pinturas, luz e fazemos cinema, palavras e fazemos poesia. Então assim, se você não está criando, você está basicamente vivendo apenas uma parte
da sua humanidade, dessa experiência de ser humano. Porque o ser humano não nasceu somente para consumir o mundo, mas nasceu para dar significado a ele. Tipo o exemplo que eu dei do Van Gogh. Van Gogh, ele viu um cenário e, em vez dele só duplicar, dar um Ctrl+C àquele cenário na pintura, ele deu sentido àquele cenário. Ele trouxe sentimento, sabe? Ele trouxe poesia em forma de pintura. Dostoiévski, por exemplo, ele cria personagens tão humanos porque ele entendia sobre sofrimento e dor. Ele entendia sobre culpa, sobre fé, sobre desespero, sobre contradição. Picasso entendia que a arte não precisava copiar a realidade. Ela podia reinterpretar ela. Talvez seja isso que a criatividade seja. E é isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder geral. E se você não tiver com nenhuma dúvida, deixa pelo menos aqui nos comentários um emoji de um passarinho, como uma homenagem ao Ben TV, né? E é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo.